Gálatas capítulo 5, verso de número 22, escreveu assim o apóstolo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olhando para o texto e retrocedendo em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 17, nós encontramos lá os 10 mandamentos ditados por Deus, que Jesus nos ensinou, e vamos, de uma maneira mais grossa dizer, resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós olhamos no Velho Testamento, na lei antiga, e fizermos uma leitura simples dos 10 testamentos, nós só vamos enxergar aquilo que está escrito lá. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, e etc, etc. Mas se olharmos para o que Deus havia dito a Moisés com outro olho, com outros olhos, né, o olho não dá, nós vamos enxergar ali que Deus já falava do fruto do Espírito Santo, apenas em 2 palavras: amor, domínio próprio. Quando nós olhamos para o texto do versículo de número 22 e observamos aqui, são 9 dons, são 9 frutos. E eu não estou pronunciando errado. Não é frutos, é fruto. São 9. Começa com amor, termina com domínio próprio. O amor e o domínio próprio é o que rege os demais frutos. Por isso começa com amor e termina com domínio próprio. Nós vamos entender. E o fruto do Espírito, ele só aparece na nossa vida como resultado da presença e do controle do Espírito Santo. Então, quando é notório na minha vida cristã, na sua vida religiosa com Jesus, o fruto do Espírito, ele é o resultado do Espírito Santo na sua vida. É o resultado do trabalhar do Espírito na nossa vida. Agora, andar no Espírito e ter comunhão com o Espírito são 2 coisas diferentes. Tem diferença. Andar com o Espírito e ter comunhão com Ele. É diferença. Tem diferença. Diz assim o escritor: o crente deve andar no Espírito e não na carne. Andar no Espírito é deixar que Ele assuma o controle. É deixar que o Espírito Santo fale por nós mesmos. Que Ele tome as nossas decisões. E aí nós não cometemos erros. Isso é andar no Espírito. Eu vou aonde o Espírito de Deus permite que eu vá. O lugar que eu frequento tem que agradar a Deus, não denegrir a minha imagem. As pessoas com quem eu convivo não podem denegrir a minha imagem. E elas precisam aprender comigo, porque o resultado do Espírito está sobre mim. Isso é andar no Espírito. É viver segundo a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Embora nós não concordamos muitas vezes, ou na maioria delas, com as decisões que Deus toma na nossa vida. Porque num lapso de memória, nós entendemos que sabemos o que é melhor para nós. E não é bem verdade.
porque senão nós não estaríamos aqui. Muitos de nós, eu digo por mim, só estamos aqui porque todas as possibilidades se esgotou lá fora. E então não havia outra porta a não ser esta aqui. Quando o apóstolo escreve a carta aos Gálatas, essa carta trata, entre todos os assuntos, uma das maiores prioridades do apóstolo era falar sobre a liberdade cristã. Por isso ele escreve a carta aos Gálatas. Porque embora o judaísmo já houvesse sido quebrado, mas muitos que haviam se convertido ainda serviam às leis. Viviam na graça, mas eram submetidos às leis. Jesus não veio revogar nenhuma lei, ele cumpriu todas elas. Mas Paulo trata aqui da liberdade cristã. Diferente de muitos que pensam que nós, quando aceitamos a Cristo, nos tornamos prisioneiros de Cristo, prisioneiros do Evangelho. E é diferente. Quando Cristo nos encontrou, nós estávamos presos no pecado, na mentira, na droga, na vaidade, no orgulho. E Ele nos fez livres, e hoje vivemos debaixo da sua graça. Quando nós andamos no Espírito, a carne, ou o meu eu, ela se considera morta. Porque não é nós que trabalhamos mais, mas sim o Espírito. Por isso há uma guerra entre a carne e o Espírito. O Espírito quer paz, a carne quer guerra. O Espírito quer adorar a Deus, a carne quer deturpar o nome de Deus. O Espírito quer manter a sua índole, o seu caráter íntegro, a carne quer destruir a sua personalidade. Por isso que o fruto do Espírito começa com amor e termina com domínio próprio. E quando nós chegarmos no final da mensagem, você vai conseguir encontrar nos 10 mandamentos, quando Deus falava lá atrás com o povo do Egito, sobre as linhas que lá estão escritas, Deus tratava sobre o domínio próprio. O espírito e a carne estão em constante conflito. Isso é notório. Se nós não nos vigiarmos todos os dias a carne nos faz pecar. E muitas vezes ela se torna mais forte que o próprio Espírito, quando nós abrimos alguma brecha. Por isso que Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Mas o William escreve aqui, Deus podia eliminar a natureza carnal dos crentes no momento da sua conversão. Isso é um comentário dele. Eu me converti, então Deus poderia eliminar todo o desejo da carne, para que eu vivesse apenas no Espírito. Deus poderia fazer isso. E ele mesmo responde, mas ele não faz. E aí ele pergunta para si mesmo, por quê? E ele responde, ele quer obrigar-nos a se lembrar constantemente da sua fraqueza, porque Deus quer nos manter sempre em estado de dependência de Cristo. Porque se em nenhum momento eu me sentir fraco, eu também não vou me sentir dependente de Cristo. Se eu sou autossuficiente para cuidar de mim mesmo, então eu não preciso de Cristo. Se aquela história é igual todos dizem, Deus está em todo lugar, de fato é verdade. Então Deus está na minha casa, eu não preciso estar na igreja. Entende? Não mexe com a cabeça da gente? Por que é que eu preciso estar na igreja, se Deus está na minha casa? Porque eu preciso desse ambiente aqui para me conectar com o Espírito.
porque eu preciso de um ambiente como esse para estar mais próximo de Deus. E quando nós olhamos para o livro de João, capítulo de número 5, versículo de número 8, Jesus nos dá uma lição como essa. Na festa dos judeus, Jesus sobe de Jerusalém. E quando Jesus está passando, tem um tanque que tem por nome de Betesda. E lá os enfermos, os paralíticos, se aglomeravam ali, porque eles entendiam que todas as vezes que um anjo desciam e agitavam as águas, aquele que entrasse nas águas era curado. E Jesus se depara com um senhor, um homem, que desde o seu nascimento, suponho eu, porque 38 anos, suponho que seja a idade dele, ele não andava. E então, quando Jesus vai confrontar a ele, perguntar a ele, conversar com ele, ele disse: olha, Senhor, todas as vezes que o anjo desce e agita as águas, eu não consigo chegar lá, um vai na minha frente. Então Jesus disse a ele: então, tu queres ser sarado? Levanta. Mas aí tem um ponto que quando nós lemos o texto, passa desapercebido. Porque Jesus diz a ele: levanta-te, pega a tua cama e anda. E na frente nós vamos encontrar os conflitos desta cama por causa do dia de sábado. Mas Jesus não mandou ele levar a cama para confrontar os fariseus, a lei, a crença, nada disso. A cama era o seu passado, a sua vida estava naquela cama. E quando Jesus disse a ele: levanta-te, pega a tua cama e anda, Jesus está dizendo: leva contigo as lembranças do teu passado, porque agora você vai andar, você vai trabalhar, você vai ser visto de outra forma, você vai ter coisas que não tem, você irá crescer, irá vencer, irá alcançar algo que jamais pensou em alcançar, mas todas as vezes que você olhar para a tua cama, você se lembrará de onde você veio. É por isso que Jesus não mata o desejo da nossa carne, porque todas as vezes que nós se nos subjugar, olhar para nós mesmos e entender que nós somos autossuficientes, Jesus vai nos mostrar a nossa fraqueza através da carne, para nos lembrar de onde é que nós viemos. E sem a presença do Espírito, nós não chegaremos a lugar nenhum. Entende como o Espírito, ele está envolvido na nossa vida e nós só não produzimos o fruto do Espírito se nós não estivermos conectados com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Agora, é muito significativo o que o apóstolo diferencia obras da carne e frutos do Espírito. Porque quando nós mencionamos obras, e todas elas são realizadas por força humana. Todas elas são realizadas por força humana. Eu posso vir, trabalhar na igreja, levantar o prédio, derrubar, acabar, refazer, mas isso não me dará frutos ou fruto, porque é obra humana. O fruto só é produzido quando ele está enraigado na vide, quando o ramo está preso à sua oliveira. Aí produz-se o fruto. João, capítulo de número 5, capítulo de número 15, verso de número 5. Coloca aí para nós, Vitor, por favor. Jesus diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, olha o que ele está dizendo, e eu nele, esse dá muito fruto. Preste atenção que sempre que você lê fruto, sempre será no singular.
não será no plural. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Entende? Só que o problema hoje, o problema do cristão hoje, porque é que muitos que estão dentro da igreja hoje não conseguem produzir fruto? Ele não consegue amar, ele não consegue ter paz, ele não consegue ter mansidão, ele não consegue ser benigno, que é o mesmo de ser bom, bondoso. Por quê? Porque muitas vezes o crente, o cristão, se torna entre si mesmo atribulado e não produz fruto, porque ele não se permite ser podado, porque ele não permite ser lapidado. Porque quando Jesus disse, eu sou a videira e vós o ramo, se estiver em mim e eu em você, vocês produzirão fruto. Mas para que o fruto possa ser produzido, a árvore precisa ser podada. Porque muitos ramos que surgem na videira atrapalham o fruto. E se aquela poda não for feita, o fruto não surge. Entende? O ramo precisa de força, precisa de cuidados. Assim é a vida religiosa hoje. Muitos deixam a igreja porque a fala de um pastor foi muito dura, ou um conselho não foi muito agradável, ou eu vou para aquela igreja que lá é um pouco mais light, ou eu vou congregar naquela igreja porque lá é uma pastora e mulher fala com mais tranquilidade, é mais carinhosa. Não. Então esse ramo nunca produzirá um fruto se ele não sofrer podas durante o seu crescimento. E é isso que Jesus faz com os seus filhos. Todas as vezes que nós nos exaltarmos, Ele nos podará. Todas as vezes que nos sentirmos estrela demais, Jesus nos podará. Todas as vezes que nos sentimos a última bolacha do pacote, se eu não estiver lá, o culto não acontece. Jesus irá nos podar. E aí nós não entendemos por que o ar produz, transmite o fruto, está passando uma tempestade em casa e ele está sempre intacto, está sempre em pé, está sempre sorrindo, está sempre vivendo em luta, mas está sempre de pé, porque ele está grudado na oliveira, na vide, o ramo está firme, e todas as vezes que Cristo vai podar, ele curva a cabeça e diz, pode cortar, Senhor, porque eu preciso crescer. Como é que nós vamos crescer se nós não nos diminuirmos? E como é que uma árvore, que um ramo cresce quando ele se diminui? E quando é que ele se diminui? Quando ele é podado, ele se diminui. Como é que nós vamos ganhar alguma coisa se não perdermos nada, se não abrirmos mão de nós mesmos? Por isso que o apóstolo escreve aos Gálatas que estavam se matando, porque uma das leis era amar o próximo como a ti mesmo, e eles estavam se degladiando. O amor é o sentimento mais próximo, que nos coloca mais próximo de Deus. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em favor de nós, drogalitos, mentirosos, pecadores, fanfarrões, enganadores. Esses eram nós. Mas por que é que o fruto está no singular e não no plural? Diz William. O Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz uma só qualidade de fruto. Por isso não é frutos, é fruto. Frutos são todos da mesma qualidade. Fruto do Espírito Santo é uma única qualidade: o amor, a alegria,
paz, benignidade. E aí ele diz, o amor é o que Deus é e é o que devemos ser. Porque Deus é amor e é o que nós devemos ser. Isaías capítulo 53, versículo de número 6, versículo de número 7. Ele já falava do amor. Vitor, preciso que você coloque para mim, para ganharmos tempo. Isaías 53, verso 6, diz assim, ó, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, estávamos perdidos, ninguém nos queria, porque quando você tem para oferecer, você tem amigos, quando você não tem nada a oferecer, você está sozinho, desgarrado, abandonado. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso é amor. Esse é o sentimento que nós temos que ter com nós mesmos e para com os demais. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Por amor à minha vida e à sua vida, ele foi humilhado, torturado, crucificado, machucado, desfigurado, mas ele sequer abriu a boca para se defender. E nem para acusar. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. É esse amor que o Espírito produz dentro de nós, se dermos liberdade para que Ele possa trabalhar. Aí tem um texto em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Porque quando nós falamos de amor, muitas vezes nós temos uma visão, um entendimento muito errado. Porque entendemos que se eu te amo, você também tem que me amar. Da mesma forma que eu te amo. Mas não é desse amor que Deus está falando. Não é desse amor. Às vezes nós entendemos que porque eu amo demais a minha esposa, eu vou dar a vida por ela. E ela tem que fazer o mesmo por mim. Não, não é desse amor. Não é desse amor. O Espírito produz o fruto do amor altruísta. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Ainda que eu Verso 7. Olha lá. O amor tudo sofre. Tudo sofre. Aí nós estamos cheios do Espírito de Deus. E aí nós falamos, eu estou exalando o amor de Cristo na minha vida. Mas aí basta um único sofrimento para esse amor sumir. Basta uma única tempestade para esse amor se acabar. Eu não vou mais à igreja não, porque Deus não está olhando para mim. Olha a minha vida como está, olha o meu casamento como está, olha meus filhos, olha... E ele está dizendo, o amor tudo sofre, passa por tudo. O amor, quem ama, tudo crê. Olha quem exala o amor, o fruto do Espírito, o amor altruísta, o amor de Deus, porque quando eu tenho esse amor, quando eu tenho esse fruto, esse é o sentimento que me coloca mais próximo de Deus. Então, eu tenho esse amor, está
tudo ruim, está uma tempestade, está tudo virado, mas o amor me faz crer, que eu creio que a tempestade vai passar, eu creio que Jesus irá se levantar, eu creio que a mão dele será erguida e a minha vitória vencerá. Porque esse é o amor altruísta. É um amor que tudo espera. Veja o que ele está dizendo. O amor tudo sofre. Eu sofro. Eu estou sofrendo. Estou passando uma luta danada. Meu casamento é uma tortura só. Mas eu creio porque eu tenho amor. Eu creio. O amor tudo espera. Então se eu creio, eu estou esperando. Se eu estou esperando, o amor tudo suporta. Então se o amor de Deus exala dentro da minha vida, eu suporto tudo que virá sobre a minha vida. Verso 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor nunca acabará. Esse amor, ele não arde em ciúmes. Esse amor, ele não arde em inveja. Porque esse é o amor de Deus. O fruto do Espírito, na sua junção, porque eu disse que o amor é o fruto, e desse fruto chamado amor, exala-se o mel, o néctar, a doçura dele. Então, esse amor, ele produz alegria, e a alegria de estarmos na presença do Senhor. Não pode haver alegria melhor do que essa que nós estamos vivendo aqui. Embora muitos não entendem o que estamos fazendo reunidos aqui, muitos não entendem a alegria que vivemos, por causa do amor. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, do capítulo 15, do verso 16 até o verso de número 20, o que nós encontramos ali? Nós encontramos os discípulos num barquinho. Na polpa desse barquinho, ou na proa, Jesus está dormindo, descansando. E quando vem a tempestade, os discípulos não sabem o que fazer. Se eles estavam no barco, e Pedro estava lá, e Pedro era pescador, e eu posso falar sobre isso. Por exemplo, no ano passado fui pescar, e duas horas da manhã nós estávamos a 60 quilômetros da costa, próximo à linha dos navios. 2 horas da manhã resolvemos mudar o barco de lugar porque o tempo fechou. E o mar começou a ficar bravio. E quando o barqueiro foi dar partida no barco, ele não funcionou. E aí ele falou, vamos ficar à deriva, porque se eu ancorar, a tempestade pode nos partir ao meio, porque o mar começa a se agitar. Então ficamos à deriva, até as 4 da manhã. Mas ele conseguiu dominar aquela tempestade. Entende? Quando Jesus se levanta do barco e olha para os discípulos, homens de pequena fé, e então Jesus acalma o mar e acalma o vento. Nós precisamos entender aquela passagem. Ao invés de alguma forma tentar criticar uns aos outros por falta de fé. Que é simples o que Jesus está ensinando ali, é simples. Haverá tempestade que você controlará ela. Haverá tempestade na sua vida que você passará por ela. Como nós passamos lá. E ficamos à deriva, até chegar ao reboque, 6 e pouca da manhã. Navegamos 60 quilômetros, quando fomos resgatados, devíamos estar uns 80, 90. Mas haverá tempestade na sua vida que você conseguirá controlar ela, dominá-la e passar por ela.
Mas haverá alguma tempestade na sua vida que aí é assunto de Cristo. E aí nós temos que incomodá-lo. Por isso que ele permite que nós nos sentimos fracos e dependentes dele. O que aconteceu com os discípulos ali nada mais era do que uma mera dependência de Cristo. Entende? E aí nós perguntamos, mas por que Jesus nos chamou de pequena fé? Precisamos estudar para descobrir qual for a fala. Eu não preciso ir muito longe para tentar imaginar o medo, a angústia e o desespero. E Jesus estava lá. Por isso Jesus disse, sois de pequena fé. O que Jesus está dizendo para nós? Me incomode. Porque o amor tudo sofre, tudo supera, tudo crê e tudo se espera. Mas haverá um momento na sua vida que eu terei que agir. E quando esse momento chegar, você tem que abrir a sua boca e gritar, socorro, me socorre, Senhor. E aí, através do amor, produz benignidade, que é carinho, bondade, é ser bom, longanimidade, tudo produzido pelo amor, que produz em nós através do Espírito. Quando nós andamos no Espírito, permitimos que o Espírito nos controle, quando nós estamos presos na vide e permitimos que o fruto floresça, quando nós nos permitimos nos podar para que o fruto cresça, e o primeiro fruto que aparece na vida do cristão é o amor. E aí quando nós olhamos para o que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, é amor. Você tem que amar a Deus, gostar do seu carro e amar a Deus. Você tem que gostar do bom emprego que você tem, mas você tem que amar a Deus. Entende? Amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o amor altruísta. Eu não estou falando do amor de um homem para com uma mulher. Estou falando do amor altruísta. O amor que não espera nada em troca. Por isso que o fruto do Espírito, o amor, rege os demais frutos. Porque o amor produz alegria, produz paz, produz longanimidade, produz benignidade, produz bondade. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, capítulo 10, verso 30, verso 31, a seguir, nós encontramos 3 personagens ali. Um samaritano, assolado pelos bandidos, não é? Um sacerdote que desce, passa de largo, e aí muitos pregam ou dizem o compromisso, o horário da reunião, o horário do culto não justifica, porque o amor, ele é a falta de amor, ela é injustificável na vida de um cristão, na vida daqueles que estão ligados na vide, naqueles que estão enraigados com Cristo, ele é injustificável, porque o fruto produz isso. Se eu não produzo fruto, eu não estou ligado com o Espírito Santo. Se eu não estou ligado com o Espírito Santo, então automaticamente eu não estou ligado à vide, eu não estou ligado à oliveira, eu não estou ligado a Deus. Então o que é que eu estou fazendo sentado aqui? Eu estou participando para mim de uma reunião comum. Ou estou neste lugar aqui porque o ambiente é melhor do que a minha casa. Ou eu estou aqui porque não tinha um lugar melhor para ir. Aí passa o levita. Aí alguém pode dizer, atrasado para o ensaio, a orquestra está esperando, Fabinho está bravo, porque o irmão não chega para tocar, então ele passou direto, não justifica.
não justifica, eu não posso abandonar o meu próximo. Se esse é o amor altruísta, porque eu tenho um pensamento diferente dessa parábola que Jesus conta, tenho um pensamento diferente. Talvez eu possa estar sendo grosso aqui, talvez. Mas o meu pensamento é, o sacerdote passou, viu que não receberia nada em troca e foi embora. O levita passou e disse, aqui não tem nada a acrescentar na minha vida. Não toca, não canta, não prega, eu vou embora. Mas o samaritano passa, acolhe. Leva, põe na hospedaria, paga. E ainda deixa um troquinho a mais, caso a despesa ultrapasse o valor que ele havia deixado. Isso é amor altruísta, sem esperar nada em troca. Eu te amo da mesma forma que Cristo me ama, eu te amo em Cristo Jesus. Não é assim que nós nos abraçamos e nos cumprimentamos? Eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós falamos, eu te amo em Cristo Jesus, e quando sai, Deus me livre. Eu não suporto aquele irmão, eu não suporto aquela irmã. A família de Cabral, porque aqui não tem nenhum Cabral, está com problema. Vai lá, irmão. Vai lá, leva o amor de Cristo. Não, eu não vou lá não. Não vou lá não, que já foram 300 pessoas lá e nunca acontece nada. É sempre a mesma coisa. Seja o 301, vai lá. Se não der certo, manda o 302, vai lá. Entende? Porque uma hora aquele coração duro será quebrado. Uma hora ele abrirá um espaço e aí você entra como uma flecha, guiado pelo Espírito de Deus. Porque o amor é o centro de tudo, porque ele vem do trono de Deus. Nós fomos construídos pelo amor de Deus. Então é inadmissível quando nós encontramos um cristão ou um crente, principalmente se esse for da nossa denominação, da nossa convivência em apuros, e nós não estendemos a mão. É inadmissível. Ou nós darmos alguma coisa com a mão direita e comentar com o irmão do banco da direita, comentar com o irmão do banco da esquerda. Viu o que eu fiz? Está usando aquele paletó porque fui eu que dei. Está usando isso porque fui eu que ajudei. Só está de pé porque eu levantei. Isso é inadmissível. Porque Jesus nos ensinou que a sua mão direita abençoar, a sua mão esquerda não precisa saber. Esse é o amor altruísta, e esse amor produz frutos e frutos, porque todos eles pairam do amor. E eu vou caminhar para o encerramento. Antes de chegarmos no domínio próprio, nós nos deparamos com mansidão. Que se você pegar as duas palavras, mansidão, domínio próprio, e esmiuçar ela, você vai entender que é quase, mas é quase do quase a mesma coisa. Mansidão, calmo, meigo, carinhoso, tudo isso aí. Quando nós olhamos para Davi, nós encontramos isso em Davi. Davi era carinhoso, Davi era manso. Quando Davi tinha que se exaltar, ele se exaltava, mas ele era tranquilo. Ele trabalhava lá, os filhos passeavam aqui, os outros estavam lá, ele estava de boa. E aí eu pergunto para a igreja, qual foram os 2 piores momentos de Davi? Qual foi o pior momento de sua fraqueza? E qual foi o momento em que ele esteve forte? Quando nós estudamos a história de Davi, nós olhamos Davi adulterando, olhamos Davi vencendo Golias, olhamos Davi fugindo de Saul, mas passa-nos desapercebido. E quando eu estava estudando a história dele, lendo algumas coisas aqui, algumas coisas ali, eu parei e falei, espera aí um pouco.
O dia que Davi esteve mais forte foi o dia que ele esteve lá embaixo. Foi o dia que ele desceu. Como assim? Quando ele vai, agora eu não lembro se é Siló, onde estava o exército dos filisteus, quando ele vai lá no arraial, e Golias está afrontando os filisteus, Davi, depois de tudo aquilo, pega a roupa de Saul, depois que pega tudo, Davi desce. Eles estão no alto, porque a Bíblia diz, Davi desce até o ribeiro. Então Davi está no alto. Ele desce até o ribeiro, pega 5 pedras, volta e vence o Golias. Então no dia que Davi desceu, que ele se tornou pequeno, mais do que já era, quando todos desacreditavam nele, quando todos diziam que ele não ia vencer, sai daí, para com isso, deixa disso, deixa daquilo, está me afrontando, quer se aparecer, quer ser estrela, quer ser o maior de todos, ele se diminuiu, pegou 5 pedrinhas, voltou, venceu o Golias. Esse dia era o dia que ele teve mais forte. Foi esse dia. Entende? O dia que você se diminuir, o dia que você se tornar pequeno, o dia que aqueles que se desacreditarem de você e você ficar quietinho, aqueles te humilharem e você ficar quieto, porque o amor tudo sofre, tudo supera, tudo crê, tudo espera, você vai ser o mais forte naquele dia. Aí quando eu olho para Davi, mas qual foi o dia que Davi se sentiu mais fraco? O mais fraco de todos foi o dia que ele estava lá em cima. Ele já era rei. E a Bíblia diz, da sacada, do alpendre do seu palácio, o rei olha para baixo e vê Betseba. Então, quando ele estava lá em cima, ele se tornou mais fraco. Entende? Nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que colocou. E nem todo mundo que está no deserto foi o diabo que colocou. Entende? Muitas vezes nós reclamamos, eu estou passando num deserto, mas para onde Jesus foi quando foi batizado? Para o deserto. Aonde Jesus encontrou afago para a sua alma? No deserto. Aonde que o Pai falou com Jesus? No deserto. Então deixa, risca do seu vocabulário essa frase, irmão, eu estou passando pelo deserto, aonde Israel venceu as maiores batalhas? No vale. Porque quanto mais eu me diminuo na presença de Deus, maior eu serei diante dos meus inimigos, daqueles que me atacam. Então tenha mansidão, seja meigo com aqueles que te afrontam. É isso que o fruto do Espírito produz em nós, através do amor, mansidão. Ah, a irmã Rosana me atacou, seja manso com ela. Teve uma reunião aqui, que eu estava mas tão carregado de problema, que eu me explodi, eu fiquei tão mal. A senhora lembra disso? Eu fiquei muito mal, mas muito mal, comentei com a minha esposa. Muito mal. Eu disse talvez até uma asneira para mim mesmo. Eu disse, eu podia ter me explodido com qualquer um, mas menos com a irmã Rosana. Eu não sei como é o dia a dia dela, fora sábado e domingo, né? Que eu conheci bastante lá na casa dela. Mas eu não sei como é com os filhos, com o marido. Mas quando nós falamos de mansidão, de doçura, de carinho, de meiguice, eu não posso deixar de citar a irmã Rosana. Porque a irmã Rosana é de extremamente calma e carinhosa. Pelo menos comigo. Pelo menos é o que eu vejo. Eu não estou falando nos momentos de quando o cinto aperta. Mas no momento de discussão, de um desentendimento, como fora naquela reunião, naquele dia lá, eu me exaltei demais e ela me tratou com uma mansidão. Isso é um tapa na cara de qualquer um. É isso que o fruto nos ensina. Por isso que ele começa com amor. E aí você vai lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 13, você vai ver o amor tudo suporta, irmão. Então suporta o seu inimigo, suporta quem você não gosta, suporta quem te trai, suporta quem te critica, suporta quem não gosta de você, suporta quem te olha de cima para baixo, suporta quem denigre a sua imagem, suporta ele, porque o amor tudo suporta. E aí você crê
que eu creio que Jesus vai libertar, eu creio que Jesus vai limpar, eu creio que Jesus vai podar, eu creio que Jesus vai endireitar, eu creio que Jesus vai mudar o caráter dele, porque isso é o amor altruísta, o amor de Deus. Esse amor nós não encontramos no supermercado, esse amor nós não encontramos no nosso cônjuge, esse nós não encontramos no nosso cônjuge. Pergunta aí para o seu marido se ele tem coragem de morrer por você. Pergunte para sua esposa se ela dá a vida por sua causa. Não dá. Não dá. Então não é desse amor que Deus está falando, é do amor altruísta, um amor que não espera nada em troca. Eu te amo em Cristo Jesus e pronto, acabou. Não importa como você está. Não importa. Vocês riram, né? Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas é a verdade. Olha, tem mãe, eu já ouvi mãe dizer assim, eu dou a vida pelo meu filho. Não dá não. Não dá não. Não dá não. Na hora de morrer não dá não. Não dá. Aí nós chegamos em domínio próprio, para que eu possa encerrar aqui. Porque eu disse que o amor rege tudo. Tudo, 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 tudo. O amor rege tudo. Paz, alegria, longanimidade, tudo. Mas se você não tiver domínio próprio, você atropela. O amor, tudo sofre. Se você não tiver domínio próprio, você quer acabar com o seu sofrimento de qualquer jeito. O amor tudo espera. Se você não tiver domínio próprio, você atropela a vontade de Deus e faz a tua vontade. O amor tudo crê. Se você não tiver domínio próprio, você vai numa cartomante, num babalaô, você vai numa origem, você vai procurar alguma coisa. Na cigana, no tarô, que eu preciso entender o que se passa com a minha vida. Porque o amor tudo crê, mas se não tiver domínio próprio, você extrapola. Você quer que alguém leia o seu destino, o seu futuro. Me explica. Ah, ali tem uma irmã que revela até o número do seu RG. É lá que eu vou. E eu já vivi isso. Num momento crítico da minha vida, falaram, na igreja, eu não vou citar o nome dela aqui, mas lá depois que 10 minutos antes de acabar o culto, tem a sessão da revelação. Lá fala tudo, então é lá que eu vou. E eu fui várias vezes e Deus nunca falou comigo. Era sempre a mesma coisa, estou fechando a sepultura, estou fechando o caixão, estou abrindo o caminho, estou mudando isso, mudando aquilo. Na outra semana era a mesma coisa. O amor tudo crê. Nós cremos e esperamos em Cristo Jesus. E quando lá, domínio próprio, o que significa? Controlar a si mesmo. Olha que tarefa difícil. Controlar a si mesmo, controlar as suas vontades, os seus desejos, as suas ações. Entendeu? Eu quero te matar, mas eu tenho que me controlar. Isso, é assim que funciona. Roubaram o meu laser no trabalho. Paguei 1.000 e poucos reais. Descobri quem foi. Lembra que eu disse aqui, se eu souber, eu vou dar uma marretada? Não dá. Eu olho para ele todo dia. Eu quero te matar. Já comprei outro. Jesus me dá condições, eu comprei outro. Mas eu olho para ele. E o rapaz que trabalha comigo falou, caramba, você é calmo, hein? Eu falei, não, eu não sou calmo, não. Mas é que o fruto do Espírito está trabalhando na minha vida. Mas eu olho para ele, ele me cumprimenta. E aí, pastor? Tranquilo. Tranquilo. Isso é domínio próprio. Há alguns anos não seria assim. Isso é controle de si mesmo. E isso é difícil. E eu sofro por causa disso. Aí quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 20, verso de número 1, 2, até o verso de número 17 e 18. Estão os 10 mandamentos. Fruto do Espírito, amor, domínio próprio. Sem amor,
Não há alegria, não há paz, não há longanimidade, não há bondade, não há mansidão. Correto? Domínio próprio. Sem domínio próprio não há bondade, não há benignidade, não há longanimidade, não há paz, não há alegria, tampouco amor. Porque quem não tem controle de si mesmo produz o ódio, intriga, se isola, torna-se pessoa como um que se tornou há pouco tempo atrás aí, persona não grata. Quem não domina a sua língua, perde a sua característica de cidadão, torna-se fofoqueiro. Então, sem amor, sem domínio próprio, não há fruto. Não há fruto. Então, Deus traz a Moisés os 10 mandamentos, para que as tribos pudessem se harmonizar. E nas entrelinhas, nos 10, Deus fala dos frutos, amor e domínio próprio. Jesus vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Lá está escrito, não farás outro Deus para ti. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Agora, domínio próprio. Aonde eu encontro domínio próprio? Nos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Quando eu tenho domínio de si mesmo, eu não desobedeço a minha mãe. Eu não desonro meu pai, não desonro a minha mãe. Não matarás, quando eu me controlo, quando eu tenho domínio sobre mim, eu não mato. Eu não sou um homem, não me torno um homicida. Não adulterarás, quando eu tenho controle sobre mim, eu controlo a carne, então eu não sou adúltero, eu não traio, eu não entro em fornicação. Não furtarás, quando eu domino a mim mesmo, eu não roubo, não furto, não surrupio coisas alheias. Não dirás falso testemunho, quando eu controlo a mim mesmo, quando eu tenho domínio sobre mim, eu não falo mal, eu não me torno fofoqueiro, eu controlo a minha língua. Não cobiçarás a casa do próximo, quando eu controlo a mim mesmo, eu controlo os meus pensamentos, controlo os meus olhos. Então o que é meu, o que é teu, eu não cobiço o que você tem, eu não invejo o que você tem, eu não desejo o que você tem. Quando eu controlo a mim mesmo, eu tenho paz, tenho alegria, tenho longanimidade, a minha família prospera, o meu casamento prospera, os meus filhos prosperam, no meu emprego todos prosperam, porque exala dentro de mim o fruto do Espírito, porque eu estou ligado na videira que é Cristo Jesus. Amém, meus queridos? O tempo já estourou, o pastor já está puxando o paletó. Então vamos nos colocar de pé. Eu quero orar com você. Meus irmãos, eu sei que é tudo muito difícil. Amar nos dias de hoje é muito difícil. Mas nós temos que amar. Eu estou falando do amor altruísta. Amar o próximo. Mesmo que ele te furte, mesmo que ele seja desagradável, mas nós precisamos exalar o amor de Deus, senão nós não atrairemos, nós não traremos ninguém para junto de nós. Por isso que em João capítulo 12, verso de número 31, Jesus disse aos seus discípulos, quando eu for levantado da terra, atrairei muitos a mim. Por quê? Por causa do amor, por causa da gratidão, por causa dos seus feitos, por causa do seu caráter, por causa da sua prestação de serviço, por causa da sua qualidade de vida, sem citar os milagres de Jesus. Vamos deixar os milagres de lado e vamos tecer a pessoa que Jesus foi na terra para que nós nos espelhamos nele, porque ele é o nosso espelho. E nós temos que viver assim. Muitas vezes eu olho para mim e digo, será que era assim que Jesus iria reagir? Será que era assim que Jesus faria? Será que era assim que Jesus tomava uma decisão? Eu li um livro que mudou muito a minha vida. O que faria Jesus em meus passos? Esse livro mudou a minha vida. Eu li ele centenas de vezes. Porque lá eu me encontrei
em muitas das minhas decisões. Hoje eu pergunto, será que Jesus faria isso? Em meus passos, Jesus faria isso? Jesus entraria aqui? Jesus falaria com ela? Eu fui furtado, sei quem me furtou. O que Jesus faria? Jesus o maltrataria? Jesus o espancaria? Jesus o iria expor perante todos? E era um direito meu? Eu prefiro agir como Jesus age. Porque Jesus um dia vai tocar nele e falar, você furtou o meu filho. E deixa Jesus tratar com ele. Deixa Jesus tratar com você agora. Eu não sei como está o seu coração, como está o seu pensamento, como está a sua vida, o que você está enfrentando, não importa. Não importa. O que eu quero te dizer é uma coisa, na proa do seu barco, Jesus descansa. Na proa do seu barco, Jesus descansa. E Ele está vendo toda a tempestade que você está vivendo. Ele tem contemplado todas as tuas lágrimas. Ele conhece todo o pensamento. Ele conhece todo o desejo do teu coração. E aí Ele está dizendo no momento certo, quando não houver mais como você controlar, quando você não conseguir mais passar por ela, então eu me levantarei e te abraçarei e caminharei convosco, diz o Senhor.